Queridos, se você puder, mantenha aberto a sua Bíblia, ou então acompanhe comigo aqui. Esse texto aqui é muito conhecido, amém? Mas o título da minha mensagem nessa noite é 5 conselhos que podem mudar a sua vida, amém? 5 conselhos que podem mudar a sua vida. Se puder me dar mais só um pouquinho de retorno, só um pouquinho, eu fico grato. 5 conselhos que podem mudar a sua vida. Amados, por que é que no título, ou geralmente quando eu intitulo uma mensagem, eu não digo 5 conselhos que mudarão a sua vida, ou que vão mudar a sua vida? Eu sempre coloco a palavra que podem na frente. Por quê? Porque é muito simples. Não depende dos conselhos, depende de quem recebe o conselho. O que eu estou pregando pode mudar a sua vida, a depender da sua reação ao que for pregado, a depender de como você vai reagir quando sair daquela porta, depois do que ouvir o que eu vou falar aqui nessa noite, amém? A melhor semente do universo, se ela encontrar uma terra infértil, ela pode ser a melhor semente. Se a terra for podre, ela não vai gerar. Se a mensagem que sair daqui for uma semente poderosa, mas ela não encontrar aí uma terra boa, simplesmente ela não vai germinar, não vai gerar, e nada vai acontecer. Quem me entende, diga amém. Eu já disse aqui, irmãos, que uma vez um discípulo chegou para um mestre e disse assim: mestre, eu estou há tanto tempo com o Senhor, ouvindo os seus ensinamentos, há muitos anos, mas por que é que a minha vida não muda? Por que é que ouvindo tanto tempo a minha vida continua a mesma? Parece um retrato de muita gente dentro da igreja. Você sabe o que é que o sábio falou para o discípulo? Filho, os meus ensinos são como um mapa. O fato de você ter um mapa na mão significa que você achou o tesouro? Ele disse não. Ele disse: preciso o quê? Ele disse: eu preciso pegar um mapa e segui-lo, seguir a rota até alcançar. Ele disse: pois bem, os meus ensinos é a mesma coisa. Não basta eu lhe ensinar, você precisa seguir. Quando você segue, você encontra o tesouro. Aleluia. A palavra de Deus é do mesmo jeito. Portanto, eu vou falar sobre 5 conselhos. Se você quiser receber esses conselhos, eles podem mudar a sua vida. Agora a minha pergunta nessa noite: quantos querem ter uma mudança de vida? Levante a mão e dê um brado de glória nessa noite. Aí em cima, vocês querem uma mudança de vida? Dê um brado de glória. Aleluia. Olha para o irmão do lado e diga: não converse comigo agora, senão eu chuto a sua canela. Fala para ele, diga: eu vou ouvir a palavra e eu quero minha vida mudada. Pode falar para ele. Amém? O texto é conhecido, os irmãos sabem. Jesus estava, o texto vai dizer, o texto fala sobre o milagre de cura que Jesus operou, nós lemos aqui, amém? Mas o versículo, pode voltar para o início, por favor? Toda vez que eu ler um texto, volta para o início, tá bom? A Bíblia começa dizendo assim, essa aí está na King James: chegando de novo em Cafarnaum. O que era Cafarnaum? Uma cidade, e era o quartel-general de Jesus. Um pregador, ele pode viajar o Brasil inteiro, mas ele tem uma cidade, amém? Um lugar onde ele mora. Cafarnaum era a cidade que Jesus morava. Ele viajava, pregava, mas quando ele voltava, o lugar era Cafarnaum. E a Bíblia diz então que ele, chegando em Cafarnaum, depois de alguns dias, o texto vai dizer que ficou-se sabendo que ele estava onde? Que ele estava onde? Escute isso, amados. A maioria, escute por favor, a maioria dos estudiosos, eles concordam que essa casa aí era a casa de Jesus, não era a casa de uma outra pessoa. Ora, se ele morava em Cafarnaum, e o texto diz que ele estava em casa, até a semântica, né, no português é óbvio, ou seja, ele estava na casa dele.
E aí ele chega em casa, muito provavelmente com a intenção de descansar, porque se você viaja muitos dias, irmão, pode ser o lugar mais maravilhoso que existe, mas não tem lugar como a nossa casa, mesmo cheirando a mofo. Você chega em casa, você diz, cheguei no meu habitat. E quando você pode viajar a lugares mais maravilhosos, mas quando você chega em casa, você quer o quê? Você quer dar uma descansada. Ele chegou em casa e talvez ele quisesse, como homem, até descansar, mas a fofoca correu. E qual foi a fofoca? Jesus chegou e está aí. Aí o povo, como é que é? Ele está aí. Aí o texto vai dizer, se você ler o versículo de número 2, olha o que a Bíblia diz, que quando a conversa rola, que Jesus está em casa, o que aconteceu? Ih, irmão, vocês estão devagar hoje. Parece que nem comeu picanha meio-dia. O que aconteceu, irmão? O povo disse, Jesus está em casa? É para lá que eu vou. Aí o povo disse que foi uma aglomeração, irmão. Devia estar de máscara, né? E diz a Bíblia que a casa encheu tanto, mas tanto, para ouvir ele pregar, que até a porta não tinha lugar para ninguém entrar. Aleluias. Amém? O primeiro conselho que eu aprendi e que eu quero te passar nessa noite, que eu aprendi nesse texto, desse milagre, é: tenha Jesus em casa. Para ficar mais bonito, diga para alguém bem bonito. Se for feio, não fala, mas se for bem bonito do teu lado, diga para ele: tenha Jesus em casa. Amém? Ouça isso. Jesus estava em casa. Eu começo e vocês concluem com em casa. Jesus estava? Jesus estava? E a presença de Jesus faz a diferença. Por quê? Porque sem Jesus estar, era uma casa qualquer, comum e vazia, ninguém queria ir lá. Mas quando Jesus chega, o povo vai atrás dizendo: ele está no ambiente, e aonde ele está, alguma coisa acontece. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? O que eu quero te dizer é que esta casa era a casa de Jesus. E sabe onde você está hoje? Na casa dele. Só que, apesar de ser a casa dele, só tem... Desligou aqui, vem? Só... Eita! O som está forte. Aqui. Só faz diferença. Não é porque a casa é dele. Não é porque a casa é dele. Que trovão é esse aí, irmão? Eu não entendo mímica não, irmão. Não, a outra, para eu usar outra, é? A irmã já vai trocar ali para mim já. Ele é gente boa, né, irmão? Olhe para cá. Apesar de ser a casa dele, quando ele não estava, ninguém queria ir para lá. Mas quando ele chegou, a presença dele, e aí todo mundo que não queria ir, começou a querer ir. Por quê? Porque só tem diferença na casa se ele estiver na casa. Tem irmão que já está entendendo. Escute o que eu vou falar, queridos. A primeira coisa... Amém. A primeira coisa que aconteceu quando ele chegou na casa foi o que, pastor? Pode deixar aqui, se desligar eu uso outro. A primeira coisa que aconteceu, pessoas foram atraídas. Amém? Então, ouça isso. Pessoas, quando ele está na casa, pessoas são atraídas. A segunda coisa que diz é que ele pregava a palavra. A segunda coisa que acontece quando ele está na casa, a palavra é anunciada. Vocês aí em cima estão me ouvindo? Duas coisas para eu saber que ele está. Primeiro, pessoas são atraídas. Segundo, a palavra é.
Escute o que eu vou falar, eu vou repetir porque teve irmão que nunca ouviu isso que eu vou falar. Nós ficamos, quando iniciamos esta igreja, 9 meses em uma garagem fechada. Amém? 9 meses em uma garagem. E quando a gente foi alugar o nosso primeiro ponto da igreja, a gente começou na sala, né? E aí a gente foi para a garagem, só que eu mantinha a porta fechada. Então a igreja funcionou 9 meses de porta fechada, porque era a minha residência e não podia receber muita gente, todo mundo, era complicado. E aí eu disse assim, procurar um ponto. Eu morava, eu já falei aqui, em frente à linha do trem. Porque eu dizia que eu morava na linha do trem. Mas quem mora na linha do trem, agora que irmão? É atropelado. Então eu morava em frente à linha do trem. E o meu coração não dizia que era da linha do trem para o lado de lá. Dizia que era da linha do trem para o lado de cá. Não sei se é porque o povo do lado de cá é mais bonito, não sei, né? Mas eu sei que era para o lado de cá. E alguém dizia, vai para o centro, vai para Urbis, bairros de ricos, centro, Urbis, tal, esse pessoal. E eu disse, não, mas o meu coração não pende para lá, eu tenho que ouvir a voz do Espírito. Aí eu comecei a vir, aí irmão, não tinha na época, não tinha nem uma bicicleta. Aí eu fui rodando, procurando um lugar para alugar. Irmãos, rodando o dia todo, para lá e para cá, eu não achava. E aí, quando foi 18, ia dar 18 horas, eu estava sozinho, eu estava sozinho. Aí eu cheguei ali em frente à igreja do Evangelho Quadrangular, na pista. Aí, uma voz me direcionou e disse assim, entra aqui. Aí eu fui. Quando eu cheguei na esquina ali da Hortência de Sá, algo me fez parar, eu parei. Aí eu olhei para o lado de lá, eu vi um ponto. Quando eu vi um ponto, dentro de mim o Espírito Santo me tocou e disse, vai lá. E eu fui. Mas eu desanimei, irmão, sabe por quê? Porque a gente é guiado pela vista. E quando a gente é guiado pela vista, a gente desanima. Aí quando eu cheguei lá, eu vi aquele ponto, tal, enfim, resumindo a história, nós fechamos aquele lugar, ficamos ali. E aí eu já contei aqui que eu fiquei, né, animado, apesar do ponto na época ser R$800. Isso há 10 anos atrás, muito dinheiro, né, irmão? Um lugar escondido, mas era o único lugar que tinha um único. E Deus me disse que era para fechar. Pagamos 3 meses adiantado para poder fazer o ponto. Ainda ficamos debaixo da lona. Mas o pior vem depois. Aí eu estava todo animado e tinha uns irmãozinhos na igreja e tal. Aí eu falei, irmão, tem um ponto. A gente fica todo, né? Aí levei. Aí um irmão, eu já contei aqui. Um irmão chegou lá. Aí ele olhou assim. Aí tem irmão que já faz logo aquela cara de que você já sabe. Aí eu pensando que ele ia me dar uma palavra de ânimo, ele disse assim, pastor, aqui não vai dar ninguém. Aí foi aquele balde. Desligando. Eu fiquei sem entender. Aí eu falei, por que, irmão, o senhor está falando isso? Ele disse, porque aqui é muito escondido. Alguém me ouve? Estou tentando pegar leve. Porque aqui é muito escondido. E lugar escondido, ninguém vai, não vai dar ninguém. Ele disse, irmão, mas foi esse lugar aqui que Deus preparou, que Deus falou que era aqui. Ele eu acho que não vai dar ninguém. Eu fiquei todo frustrado. Aí eu fui para casa orar. Aí quando eu comecei a orar, o Senhor falou para mim assim, por que você está triste? Eu falei, porque o irmão disse que não vai dar ninguém. Ele falou assim, aí o Espírito Santo falou assim para mim, quem te falou que não vai dar ninguém? Falei, porque é lugar escondido.
Ele falou assim: você já viu alguém esconder o sol? Eu disse não. Aí Deus falou para mim: quando eu estou, pode ser debaixo da terra, as pessoas são atraídas pela minha presença. Me obedeça. Me obedeça. Não é você que vai atrair, é a minha presença. Eu aprendi, irmãos, que a presença de Jesus é a unção. E aonde a unção está, é igual açúcar para formiga. Aonde o açúcar chega, formiga tem um negócio que atrai ela. Pode estar escondida onde for o açúcar, ela descobre. Aonde Jesus está, a presença de Jesus atrai. Por que você não deu glória? Não, eu vou descer. Por que é que você não deu glória? Olhe para mim, irmão. Essa rua aqui também é escondida. Aqui também é um lugar esmo. Mas olha quanta gente bonita tem aqui na igreja. Quem foi que atraiu você para cá? Porque quando você chega aqui, você sente o cheiro do perfume. É ou não é, irmão? Quando você chega aqui, você sente uma coisa. Sente o que, pastor? Que Ele está na casa. E enquanto Ele estiver na casa, você será atraído. Agora, no dia que Ele sair da casa, pode ter ar-condicionado, banco. Consertou, irmão? Olha, se não consertar agora, eu vou botar disciplina. A presença dEle atrai. Agora eu vou te falar uma coisa, e finalizo aqui. Você, além de ter Ele na casa aqui, você precisa ter Ele na casa principal. E quem é a casa principal? Você é a casa. Ouça isso. E eu disse, duas coisas acontecem. Primeiro, quando Ele está na casa, qual é a primeira? Não vou repetir não. Primeira coisa, quando Ele está na casa, pessoas são? A segunda coisa, quando Ele está na casa? Ou seja, quando Ele está na casa, pessoas são atraídas. E quando Ele está na casa, a palavra é anunciada. Ele está na casa? Se Ele está em você, se Ele está em você, ouça isso. Se você é a casa, quando Ele está em você, sempre haverá uma palavra do céu na sua boca para a vida de alguém. Os irmãos já me ouviram falar aqui que tem gente que te procura para te pedir oração. Tem gente que te procura para te pedir conselho. Por quê? Porque eles olham para você e vê que Jesus está morando na tua casa. E até naqueles dias em que você precisa de uma palavra e ninguém te deu, o dia mais frágil da sua vida, eu profetizo, você terá uma palavra do céu para dar para a vida de alguém. Então o primeiro conselho é: mantenha Jesus na casa. Irmão, eu nunca me desviei do evangelho não, mas eu ouço quem desviou dizendo a luta que é para poder voltar. Então não tire ele da sua casa. A segunda coisa, ele estava na casa. Aí o que aconteceu? Bota o versículo 3. A Bíblia diz que 4 homens vieram trazer um paralítico. Preciso fazer uma pergunta aos irmãos. Qual era o nome desses 4 homens? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe? Nem eu. Por quê? Porque a Bíblia não diz. A Bíblia não deu o nome deles, então não tem como saber. Mas por que o senhor está falando isso? Esses homens eram anônimos. Eram o quê? Anônimos, ou seja, eram sem nomes. Não, pelo menos aqui no texto não cita o nome. Então no texto eles eram anônimos. Agora olha para cá. Eles levam um paralítico. A Bíblia também não cita o nome, ok? Mas pelo menos chama de paralítico. Esses 4 anônimos levam um paralítico. E quando chegam lá, a porta está bloqueada. E o que que eles fazem? Eles sobem no telhado, faz um buraco. Se alguém fizesse um buraco no seu telhado, irmão,
Eles fazem um buraco no telhado da casa de Jesus para descer o paralítico. Jesus era crente mesmo, era ou não era? Faz um buraco no telhado dele e ele ainda cura o homem. Aí vamos esquecer isso, olhe para cá. Eles levam esse paralítico. Esses homens eram anônimos, mas apesar de serem anônimos, foram bênção de Deus na vida daquele homem. Alguém me ouve nessa noite? Segundo conselho que eu quero que você guarde, que pode mudar a sua vida. O primeiro, mantenha Jesus em casa. Segundo, agradeça a Deus pelos anônimos que já passaram pela sua história. Agradeça a Deus pelos anônimos da sua vida. Amém? Pastor, eu não entendi. Queridos, geralmente a gente fala muito de pessoas que foram bênção na nossa vida e que a gente conhece. Mas aqui a Bíblia está mostrando que pessoas sem nome pode passar na sua vida e pode te abençoar de uma forma extraordinária. Para quê? Para que a glória não fique para aquele que você conhece, mas para que a glória fique apenas para Deus. Eu queria que você me olhasse, não fica igual o macaco do vídeo que eu te vi, não, olha para cá. Tem gente que você conhece que é bênção, mas tem gente que vai ser bênção na sua vida e que você nunca vai saber o nome. Está me ouvindo? Deus está me usando para te dizer: tem gente que vai passar na sua vida e eu vou usar, e nem o nome dele você vai saber. São os anônimos. Quer que te prove? Eu já contei, eu estava com 17 anos no isolamento do Luiz Eduardo Magalhães, com 37 quilos. Entrou uma mulher de Deus. A mulher olhou para mim, isolamento ninguém entra. Essa mulher entrou e disse assim: eu nunca te vi. Você está no culto, irmão? Não te conheço. Ela disse para mim: não te conheço, nunca te vi, mas Deus manda te dizer no hospital que a sua doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Deus manda, se você não acredita que Deus existe, ouça agora por favor. Deus manda te dizer. Eu com 17 anos, desenganado, porque a infecção virou generalizada. E depois minha mãe me falou que a médica disse: talvez é muito mais provável que ele não viva. E ela disse: Deus manda te dizer que vai te tirar dessa cama, desse leito, vai te fazer um pastor. Você vai pregar e vai contar seu testemunho, e muitas almas vão aceitar Jesus através da sua vida. Me pergunte se é seu o nome dessa mulher. Eu não sei. Ela falou e foi embora. Eu não sei o nome dela e nunca vou saber. Gente que eu não sei o nome, mas que foi bênção de Deus na minha vida. Quem está entendendo isso? Aí eu vim para Salvador, fui me recuperando. Mas aí a médica detectou depois, eu já estava mais gordinho, mas detectou um derrame pleural. Só que o derrame pleural é a água que tem no pulmão, que derrama pela pleura. Eu tinha pus. Aí disse: leva esse menino urgente. Me levaram para o Couto Maia. O dia inteiro tentando, correndo para um lado e para o outro para me conseguir. O médico falou assim: ó, vai ter que fazer uma drenagem, vai furar você. Eu já estava traumatizado de hospital. Aí eu fiz uma oração, eu disse: Senhor, não deixa eu ficar no hospital de novo não, me cura. Alguém disse que eu só ia ter um pulmão, que eu nunca mais ia poder correr, gritar, nem falar alto, que eu não ia ter problema respiratório, que nada. Eu fiz oração. O médico que foi me olhar depois, eu estava pronto para me internar, ele olhou e disse assim, depois da oração: não, você vai para casa, vai tomar medicamento, vai ficar bom. Ninguém faz isso. Aí como eu estava o dia todo sem comer, um primo do meu padrasto que estava comigo com a esposa dele disse: Júnior, vamos para casa. Eu disse: vamos. Você está sem comer o dia todo, né? Porque estava...
Eu disse, ele disse, vamos parar aqui na barraca de lanche, comprar um lanche para você. Eu parei. Uma jovem olhou para mim e disse assim, rapaz, Deus vai te usar nessa terra de uma forma que você nem imagina. Eu fiquei olhando para ela assim, isso na frente do hospital. Deus manda lhe dizer, não tema nada, nem a ninguém, porque se Ele está com você, ninguém poderá tocar na sua vida. Me pergunte se é o seu nome da mulher. Eu fui-me embora, não sei. Anônimo que Deus usa, que é bênção na sua vida. Alguém me ouve? Pouco antes de eu adoecer, 16 anos, eu estava trabalhando, arrumei um bico, porque serviço, emprego não arrumava. Na época, no Recanto da Bênção, um lugar onde recebia 400, 500 pessoas para retiro de igreja. E eu lavava 400 pratos por dia. Carregava um monte de cadeira de plástico para lá e para cá, organizando, servia o pessoal o dia todo. Aquela luta, aquela agonia. E na época, irmão, não tinha negócio de celular. Então eu deixei o telefone público que tinha lá dentro, que é um lugar grande, e disse para minha mãe, quando precisar falar comigo, liga para o telefone e manda me chamar. Mas aí chegou 3 igrejas, umas 600 pessoas lá. Mas aí eu estava lá na cozinha, trabalhando, fazendo alguma coisa. Alguém chegou e falou assim, presta atenção, escute isso. Ei, quem é Gileno Júnior aqui? Falei, sou eu. Eu disse, ligaram para você, disseram que daqui a pouco vão ligar de novo. Eu falei, vou para lá. O irmão lembra da época de orelhão, como é que era a prova? Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha outro rapaz na beira do orelhão. Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim. E ele falou assim, você está esperando a ligação? Eu falei, alguém ligou, disse que ia retornar. Ele disse, eu também estou esperando a ligação. Aí o telefone tocou. Quando o telefone tocou, eu atendi. Aliás, ele disse para mim, atenda, deve ser para você. Eu disse, tudo bem, atendi. Quando eu atendi, não era para mim, era para ele. Aí a moça pediu, tem alguém? Eu falei, passei para ele, fiquei aguardando. Ele falou com ela uns 3 minutos, 4 minutos. Quando ele terminou, ele falou assim, rapaz, ela quer falar com você. Ela quer falar com você? E eu peguei, eu falei, tá bom. Quando eu peguei o telefone, a pessoa que estava do outro lado disse assim, você não atendeu esse telefone por acaso. Só tinha crente nesse lugar. Então essa mulher era alguma coisa desse rapaz que era crente. Ela disse, Deus manda lhe dizer que ainda esse semestre tem uma surpresa na sua vida. Mas Ele manda te dizer que nessa surpresa você não tema, porque você passará por um vento, mas logo depois Ele vai realizar na sua vida o que nunca fez. E a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E eu sabia que era Deus falando. Quando eu terminei o telefone, eu estava tremendo. Aí eu devolvi para ele. Aí ele bateu o telefone e disse assim, é minha noiva. Ela é missionária e profeta. Eu fiquei tão nervoso que eu não peguei contato de ninguém. Enfim, eles foram embora no mesmo dia todo mundo. E eu nunca soube quem era essa mulher. E foi logo depois eu adoeci. E não demorou muito, eu fui levantado evangelista e depois a pastor. Ou seja, se cumpriu a profecia. Alguém está me ouvindo? Diga amém. O que é que o Senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tem pessoas que vão passar pela sua vida, que vão carregar você até o lugar que Deus quer que você esteja, que vão te carregar até o propósito. Mas a glória não vai ser deles, porque nem o nome deles você vai saber. Se Deus se usar para alguém, ainda que ninguém te conheça, seja canal de Deus na vida de alguém. Diga aleluia. Amém, querido? As maiores palavras às vezes de incentivo que eu recebo não é de quem eu conheço, é de gente desconhecida. Às vezes você está precisando ouvir uma coisa, e quem você conhece, às vezes gente estranha, anônimo. Em rede social acontece muito isso. Deus usa alguém para dizer, Deus é com você. Você nem sabe quem é a pessoa. Sabe o que Deus está dizendo? Você está esperando muito de nomes que você conhece. Você está esperando muito de gente que você conhece. Mas se prepare, anônimos vão atravessar a sua história.
conselho. A Bíblia diz que quando eles chegaram na porta para tentar entrar, conseguiram? Irmão, tá fraco. Conseguiram? O que eles fizeram? Se fosse outro, fazia o quê? Ah, não, o culto tá cheio, vamos para casa. Eles disseram: não, vamos subir. Irmão, alguém aqui conseguiria subir hoje no telhado da sua casa fácil? Passou, irmão, dos 30. Irmão Nestor disse que consegue. É um verdadeiro macaco, né? Mas a maioria, irmão, tem dificuldade. Agora imagine, mesmo que seja 4, subir em um telhado carregando uma pessoa. Não deve ter sido fácil. Quer o terceiro conselho? Primeiro, o segundo eu disse: agradeça a Deus pelos anônimos. Agora não é agradeça. Agora é valorize quem sobe o telhado por você. Amém? Valorize quem sobe o telhado com você. Eu quero a atenção de todos. E quem sobe o telhado por você. Amém? Agora presta atenção. Imagina. Não valorize quem um dia subiu, mas hoje não sobe mais por você. Valorize quem fez e ainda faz. Valorize quem fez e se precisasse fazer de novo. Sabe por quê? Porque no início alguns te amam como mel, mas depois você vira fel. Pega o que eu vou falar. Pastor, quem é que eu tenho que valorizar? Quem se sacrificaria por você. Quem é que eu tenho que valorizar? Quem perderia noites para ficar com você. Consegue lembrar? Alguém está me ouvindo? Quem eu tenho que valorizar? Quem te leva para perto. Os 4 levaram o rapaz para onde? Quem eu tenho que valorizar? Quem chora por você e com você. Quem eu tenho que valorizar? Quem abre mão de alguma coisa por você. E quem que é capaz de gastar do dele por você. São esses que sobem no telhado. Agora ouça o que eu vou falar. Tem muita gente colhendo dor. Por quê? Dá valor a quem não move uma porta por ele. E quem sobe o telhado por ele, ele despreza. Eu vou falar de novo, para ver se você dá um amém também. Tô brincando, olha para cá. Você sabe por que é que tem gente que está sofrendo? A porta está aberta, viu? É só fazer isso aqui, ó. Ele não faz isso por você. E aí a pessoa valoriza esse tipo de gente. Agora, quem sobe o telhado por ele, sabe o que ele faz? Chuta lama na cara. E depois você está colhendo o que você mesmo plantou. Sabe o que Deus está dizendo? Valorize quem é capaz de se sacrificar por você. Agora, irmão, alguém aqui já ajudou em mudança de casa? Geralmente pobre, né? Sim? Você sabia que vai pegar uma geladeira, aí o de cá segura, o de lá segura e o do meio só fica fingindo. Você sabia que Você sabia que tem gente que finge que te ajuda? Finge que te carrega, mas não faz isso não. É para carregar, é para subir no telhado. Se vai precisar meter na mão no bolso, eu meto. Vai precisar perder a noite? Eu perco. Vou sofrer alguma situação, mas eu, de alguma forma. Agora quem finge, parece que está, mas na hora que a coisa aperta, por quê? Porque ele só estava ali fingindo. Alguém me ouve? Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou tirar da sua vida quem finge que te carrega.
E eu só vou deixar verdadeiros do teu lado. Porque Deus trabalha com verdade. Quem está entendendo? Vamos finalizar? Aí eles subiram no telhado. Quarto conselho que eu vou lhe dar, caminhando para encerrar. Quando se tem um telhado, uma porta fechada nunca poderá ser uma desculpa. Pegou? Quem está anotando, anota. Quando se tem um telhado, uma porta fechada nunca poderá ser uma. Ah não, a porta está bloqueada. É porque Deus não quer que seja hoje o teu milagre. E é por isso que tem gente que sofre. Porque eles olharam e disseram assim: espera aí, a porta está bloqueada? Não tem problema não. Existe um telhado. A gente sobe lá em cima e lá a gente abre, faz um buraco e entra. Irmão, a porta está bloqueada, vamos para onde? A porta está bloqueada, vamos para onde? E se o telhado, irmão, é de ferro, faz o quê? Faz um túnel. Mas quem tem propósito não para. Se você gosta de escrever, está escrevendo alguma coisa, escreva isso. Uma desculpa, ainda que justificada, não muda a sua situação e nem te leva a lugar algum. Eu carrego essa frase da minha vida. Uma desculpa, ainda que justificada, não te leva a lugar nenhum, nem muda a situação. Quer que eu te prove? Você está em casa todo alegre, na Smart TV, assistindo 10 minutos com a Bíblia, claro. Aleluia, oh glória. Aí alguém, aí você sai. Quando você bota a cabeça, Coelba. Aí você diz: meu Deus, é o inimigo que mandou. Não sei se hoje eles ainda avisam, né? Mas acho que não, né? Eu não sei porque eles não vão lá em casa, então. Mas enfim. Mas, esqueça, olha pra cá. Aí suponhamos, tem 8 contas aqui. Estou exagerando, né? Tem 8. O anjo foi misericordioso, mas agora não dá mais. Aí você diz assim: ô seu Coelba, eu tive que comprar um remédio, não sei o que. Você pode falar o que for, a sua desculpa não vai mudar a situação. Ou seja, ele vai pegar a tesourona. Ou seja, o que eu estou tentando lhe dizer é que você pode passar a vida toda dando desculpas. Desculpas para a tua alimentação errada, desculpas para a tua vida desequilibrada, desculpa porque você age assim, desculpa para o pastor, para a pastora, desculpa para nós. Você pode passar a vida toda dando desculpa para o seu pai, para a sua mãe, até para você mesmo, até para Deus. Você vai passar 10 anos dando desculpa, 10 anos depois você vai continuar no mesmo lugar ou pior. Porque as tuas desculpas não mudam a tua situação. As tuas desculpas, se eles ficassem, não, é porque tinha gente na porta, né? Então, era uma desculpa justificável. Estaria paralítico até hoje. É porque, né, também ninguém me dá oportunidade. Eu também não tive muitas não, mas as que eu tive eu agarrei. É porque também ninguém gosta de mim, né? É porque também, né, eu não tenho diploma. É porque também, né, não tenho dinheiro. É porque também, né, não nasci em família influente. Enquanto você der uma desculpa, nada vai mudar. No dia que você arregaçar a manga e dizer: a porta está fechada, mas tem um telhado para eu subir. Pare de criar desculpa e crie oportunidade. Deixa de ser vítima e comece a ser protagonista. Alguém me ouve? Quero fazer uma pergunta aos irmãos. Estou caminhando para encerrar. Estou falando isso para vocês se animarem, mas olhe para cá. Jesus disse assim, ó:
Jesus está lá, o povo, a porta bloqueada. Jesus é Deus, então ele sabia o que estava acontecendo lá de fora, sim? Jesus, irmão, por que Jesus não gritou assim? Gente, telhado, tem um telhado. A ideia veio de Jesus. Por quê? Porque Deus pensa em você, mas não por você. Porque Ele te deu um cérebro e você precisa usá-lo. Deus está dizendo: eu te dei inteligência e tem coisas que estão na tua cara. Você está vendo que a pessoa é assim, mas você continua. Eu estou te mostrando e você quer que eu fale? Eu vou ficar calado. Eu te mostro, eu te dei inteligência. Quem me ouve? Está rolando um tiro ali naquela rua. Já passou 99 e morreu. Deus tem que falar comigo para eu não passar naquela rua. Último conselho que eu te dou. Versículo, bote o 5, por favor. Pergunta aos irmãos: Jesus viu a fé. Ali está ele no singular ou eles no plural? Singular, irmão, quando fala de um. Plural é quando fala de vários. Vamos relembrar? Ali está ele no singular ou eles no plural? Então Jesus não viu a fé do paralítico. Ele viu a fé de quem? Olha que coisa linda. Jesus viu a fé deles. Quer uma palavra de Deus? Último conselho para a sua vida. Caminhe, conecte-se e peça ajuda com quem tem mais fé que você. Você sabe por que a vida do paralítico mudou? Porque ele andou com gente que tinha mais fé que ele. Você sabe o que eu aprendi, irmão? Que eu só vou ser melhor amanhã se hoje eu estiver ligado a quem é melhor do que eu. Diga para quem está do teu lado: conecte-se com quem é melhor. Fala para ele. Porque de ruim, diga para ele, já basta você. Pode falar. Feliz é o homem que se conecta com quem tem mais fé do que ele. Quer ver uma coisa na minha vida? Minha mulher, quem era para pastorear, que se o pastor aqui está pregando, era ela, não eu. Eu falo isso para ela. Era para ela, sabe por quê? Ela tem mais fé que eu. Te garanto, mais fé que eu. Escute, eu louvo a Deus porque eu caminho com alguém que tem mais fé que eu. Minha mulher tem mais fé que eu. Mas feliz é o homem que tem uma mulher que tem mais fé que ele. Ou feliz da mulher também que tem um homem que tem mais fé. No caso dela, ela é infeliz, né? Porque ela tem mais do que eu. Mas olha para cá. Eu aprendi, eu preciso te falar e finalizar com isso. As minhas referências na vida, eles são mais sábios do que eu. As minhas referências, eles são mais espirituais do que eu. Eu vejo gente buscando conselho em gente pior do que ele. Você vai se afundar, irmão. E Jesus, vendo a fé deles, disse: rapaz, você caminhou com gente. Talvez até o paralítico tenha dito: vamos voltar para casa. Talvez. E os 4 disseram: não. Nós vamos para o telhado. Caminhe com gente que te joga para frente. Aleluia. Deus está nesse lugar. Pessoas que têm mais fé te conduzem a coisas maiores e coisas melhores. Vai acontecer um milagre.
finalizo dizendo: o que veio paralisado hoje para esta igreja vai voltar se movendo para casa. Você pode dar glória a Deus? O que veio hoje amarrado para ser enterrado, alguém disse, vai morrer desse jeito. Deus está dizendo, não vai, porque tem um milagre neste lugar. Levanta, toma a tua cama e anda. Imagina os quatro, pode ficar de pé. Imagina os quatro olhando e pulando e dizendo glória. Esse não estava no script não estava aqui nas anotações, mas Deus me falou aqui agora. Se conecte com gente que torce pelo seu sucesso. E como é que se vê, pastor? Você vê nos olhos da pessoa. Os olhos não mentem. Presta atenção aos sinais, irmão. Os sinais vão mostrando quem torce por você. Imagina os quatro pulando de alegria, dizendo, eu não te falei, você ia ser curado. Quem é de Deus não fica ressentido quando o outro melhora. Quem é de Deus quer ver o que está paralisado na sua vida se mover. Você viu o Gerson contando aqui? Chegou aqui, eu profetizava e tal. Fiquei feliz. Por quê? Porque a gente fica feliz, irmãos, em ver coisas se cumprindo. Eu sei que o adversário, ele guerreia. Porque olhe para mim, a palavra homem, a origem, a etimologia, perdão, da palavra homem significa aquele que olha para cima. Amém? Ou seja, aquele que anda de cabeça olhando para o céu e de cabeça erguida. Então o que o diabo faz? Ele trabalha para que nós andemos como? Olhando para baixo. Então o adversário, irmãos, ele tem trabalhado nesses últimos dias para a gente ficar cabisbaixo de todo jeito. As nossas emoções estão sendo atingidas todo dia e toda hora. O prazer do diabo é quando vê seu rosto abatido, quando vê a sua alma desanimada. E o diabo não pode ver tua alma, mas ele pode ver tuas expressões. E as tuas expressões revelam muitas vezes como é que você está. E quantas vezes a alegria do Senhor está sumindo o nosso rosto. Você pode imaginar aquele paralítico? Ele não mexia, irmãos, daqui para baixo. Afeição triste. Mas eu consigo ver o rosto de um homem que nunca andou, ou que talvez andou na infância, e de repente um rosto marcado pela dor, um sorriso voltar. Por quê? Porque quando coisas que estão paradas na nossa vida começam a se mover de novo, a gente começa a olhar e dizer, eu sabia que mais cedo ou mais tarde alguma coisa ia acontecer. A fé ainda está viva em você? Eu finalizo dizendo para você, mantenha Jesus em casa. Perca tudo, mas não perca a presença. Eu finalizo dizendo para você, agradeça a Deus pelos anônimos que passaram e vão passar pela sua vida. Eu finalizo dizendo de novo, valorize quem sobe o telhado com você e por você. Valorize. Eu finalizo dizendo, quando se tem um telhado, uma porta fechada nunca poderá ser uma desculpa. Eu finalizo repetindo, caminhe, conecte-se e peça ajuda a quem tem mais fé que você. Foi dito hoje pela manhã e temos falado isso durante esses dias aqui, sempre. O que tem destruído os crentes é a emoção, o emocionalismo. Nós estamos querendo ser guiados por emoção e não por convicções. A emoção ela muda,
Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu sou, outra hora eu não sou. As suas emoções te enganam. A Bíblia diz: enganoso é o coração. Mas as minhas convicções dizem: ainda que Deus não faça, Ele continua sendo o meu Senhor e o meu pastor. A emoção diz: se você está na luta é porque Deus não está com você. A convicção diz: ainda que eu esteja no vale da sombra e da morte, Tu estás comigo no vale da sombra e da morte. Eu posso estar numa cama de hospital e Deus comigo. Eu posso estar montado no dinheiro e Deus não está comigo. Eu sinto a presença forte do Espírito. Ouça. Alaba. Eu vejo o diabo lutando para aqueles rapazes, aquele grupo não chegar lá, dizendo: não deixa ele chegar não, porque se chegar eles voltam diferente. Não há na Bíblia uma pessoa que procurou Jesus, uma que voltou do mesmo jeito. Aliás, só tem uma, não por cura, né? Um jovem que disse: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: vende tudo que tens, dá aos pobres e herdará a vida eterna. Aí ele voltou triste, porque ele não quis renunciar. E quem não está disposto, quem está disposto a chegar perto de Jesus, mas não está disposto a renunciar, voltará do mesmo jeito ou pior, porque tem outro Deus. Mas todo mundo que procurou Jesus voltou melhor. Sabe o que eu estou dizendo? Levante a mão e receba. Você vai voltar para casa melhor do que o que você veio. Por quê? Levante a mão para exaltar. Porque Ele está na casa. E quando Ele está na casa, sabe por que muita gente não se deixa ser usado? Porque ele quer glória para si. E talvez Deus queira te usar no anonimato, ninguém vendo, mas Deus está vendo. Foi dito aqui quantos anônimos têm feito a obra e ninguém está vendo. Não se preocupa, meu filho, Deus está vendo. Eu vou dizer a sua mão. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi